Informações importantíssimas do Vasco vindas da boca do Pedrinho. E que bom a gente ouvir o presidente do Vasco, que vai falar sobre os interessados na compra da VascoSAF. O que aconteceu na negociação envolvendo o atacante Bruma. E o Brian Rodrigues poderá chegar ao Vasco no meio do ano? Ainda há interesse no Rony? Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos, vamos chegar à marca dos 80 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta, só dá Vasco! Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Direto e reto, Pedrinho, logo após o sorteio que definiu os confrontos da Copa do Brasil, deu uma importante entrevista. Como você sabe, Fábio, eu tenho um NDA assinado e, assim, para deixar claro, qualquer investidor, e vocês sabem que a gente tem 3 NDAs assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente haja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, nesse momento, até não lembro o tempo exato, mas acho que foi até no sorteio da Copa do Brasil que a gente estava juntos. Isso. E lá já tinha energia assinada. E os números já estão com os investidores, os dados, as informações, e nenhuma proposta foi feita. Então, assim, que fique claro isso. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está disposto à venda. É isso que eu desejo, é isso que eu quero. Mas não depende de mim, depende dos investidores. E nenhum deles fez proposta nenhuma. Então não adianta ficar, vende Pedrinho, porque não é assim. Primeiro eu tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta para que não haja o que aconteceu. E segundo, que eu tenho que receber uma proposta. E receber uma proposta não depende de mim, depende do investidor. Mas que fique claro que quando o convite acontecer para que eu viaje para qualquer país do mundo, com prazo hábil, obviamente, de eu conseguir fazer a logística, isso será feito. O nome da vez é o Eric, de fato tem proposta para Eric. Tem proposta É assim, eu não vou ficar falando os nomes, porque eu já disse algumas vezes que para a gente divulgar o nome e entra numa briga no mercado, a gente leva uma desvantagem. Mas é bom eu esclarecer alguns pontos, e isso não é defesa, isso é só passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota ou de algum ponto positivo, tudo que é de raiva é o que o torcedor quer assimilar. E são isso que muitas pessoas passam para a torcida naquele momento. Porque muitas pessoas que falam sobre o Vasco, elas querem, na realidade, ter uma repercussão através da torcida do Vasco. Então, para ficar claro e pontuar sobre o Bruma, que era um jogador que ninguém conhecia, garanto que muitos que falaram do Bruma nem sabiam que era o Bruma. E a gente tentou trabalhar de forma sigilosa, e a gente conseguiu isso. Então, assim, as pessoas acharam que a gente estava negociando com o Bruma naquela semana que o negócio deu errado. Não, o negócio do Bruma já está há muito tempo. Só que, se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano, sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar jogadores. Quando eu quero um jogador de uma prateleira acima, como é o Bruma, que era um jogador de 7 milhões de euros, a gente tem que cair numa lógica financeira. Se eu tenho 5 de dólares para investir e o jogador vale 7, 8 de euros, teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente começa a fazer? Vamos negociar, porque a gente quer um jogador de prateleira superior. Nisso eu ofereço, estou dando um exemplo, tá? Não foi exatamente essa conta, eu ofereço 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão de dólares no segundo, e assim vai. Para quê? Para que se eu dou 2 milhões de dólares nesse ano,
eu ainda tenho mais 3 para gastar. Obviamente, se o clube lá quer 7, existe um contraponto, existe uma negociação, e assim começam as conversas. Então não é simples que as pessoas acham, você tem 7 milhões, tem 5 milhões, pega lá e dá 5 milhões. Não, não é assim. Então eu levo uma desvantagem na negociação. É muito fácil para eu me proteger e ser responsável. Se eu quiser me proteger, eu vou lá e pago, e finjo que pago a inicial, não pago mais nada e vamos tocando o barco e fica devendo como foi feito a vida inteira. Eu já falei que eu não vou fazer isso. Dói no meu ouvido muito mais do que no ouvido do torcedor, porque é o meu CPF que está aqui. Então, assim, eu vou ser responsável com o clube. Nós fomos agressivos, ninguém fica no sofá, como as pessoas falam, tinha que ter ido lá. A gente tem que ir no atleta quando existe qualquer tipo de dúvida do atleta. Não tinha dúvida nenhuma, eu tenho um papel timbrado do Braga, eu tenho um contrato enviado para o atleta com todos os pedidos que foi feito e chegou lá para ele assinar. Quando chegou num período, o empresário parou de responder. Eu comecei a ir muito mais forte no empresário, querendo uma resposta. Quando deu na cabeça dele, ele resolveu me ligar para falar que tinha entrado no circuito Benfica, que era a última janela não minha, não era o último dia da janela minha, era o último dia da janela de Portugal. Através da lesão do Di Maria, o Benfica foi lá e foi em cima. E o jogador, na lei portuguesa, tem que estar no local ainda para assinar. Então, assim, é muita coisa que se fala que não é verdadeira. E a gente precisa entender o que é político, o que causa o caos e o que não é. A necessidade por um atacante, ela é clara e óbvia, a gente já está no mercado há muito tempo. Só que a gente tenta a primeira prateleira nas nossas condições. Não é prateleira para os outros clubes que têm muito mais dinheiro. É a primeira prateleira que a gente pode. E a primeira prateleira que a gente pode, existe um desgaste de negociação. E aí, às vezes, as coisas não acontecem. Foi uma escolha do Bruma. Não foi incompetência, não foi atraso, foi uma escolha do Bruma. Quando eu envio a proposta, já era só para ele assinar. Já estava tudo certo. E aconteceu um imprevisto. Agora, o Braia era um jogador caro, que a gente insistiu, que a gente estava lutando contra uma equipe, que é o América do México, que financeiramente é muito rica, que resistiu até o último minuto. E a gente foi no limite, até chegar a uma proposta oficial que eles queriam. Dentro de um mecanismo que eu te falei, financeiro. E o América não liberou. E a gente tem outras negociações de forma paralela, que a gente também não divulga, mas que é brigado no mercado por outros, assim, que faz parte. Agora, só para exemplificar, um jogador que a gente procurou, que saiu na mídia, foi criticado duramente. Mas o Palmeiras procurou o mesmo jogador. Por que serve para um time que é milionário e não serve para a gente? Então, assim, a gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco, eu estou trabalhando duro. Tá? Então, assim, eu já falo algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, tem que ter discernimento para fazer uma avaliação do momento. Lá atrás, numa das últimas coletivas com vocês, eu falei, quando começar o Carioca, todo mundo vai cobrar pelo título. Mas a gente está começando o campeonato de forma muito antecipada. Eu preciso dar um mês de férias para os jogadores. Eu vou jogar com o Sub-20. Eu tiro o Sub-20 da Taça São Paulo. Depois eu vou entrar com o time titular. Os jogadores vão estar com a perna pesada. Porque eles estão no meio de uma pré-temporada. O rendimento pode não ser bom, mas ninguém vai querer saber disso. O torcedor quer o título. Só que isso tudo vai ficando esquecido, mas eu falei lá atrás. Então, assim, é um início de temporada. A gente quer fechar a janela com 2 ou 3 contratações no ataque. Não quer dizer que nós começamos agora. Isso é uma mentira que causa um caos para me afetar diretamente. E quem quer me afetar diretamente vai ter que esperar o término do meu mandato, porque eu vou cumprir o que eu prometi, que é entrar aqui e começar a pagar as dívidas. E vocês sabem o processo que está acontecendo lá dentro, de reestruturação financeira. Você sabe que a gente já negociou com muitos trabalhadores, sem deságio nenhum, porque eu poderia dar o deságio que eu quisesse, mas eu não quis afetar os trabalhadores que passaram muitos anos se dedicando ao Vasco. Então tem todo um processo sendo feito ali.
para que daqui a alguns anos o Vasco possa realmente estar reestruturado financeiramente. Vou pedir paciência para o torcedor? Não. O torcedor pode ficar chateado, pode ficar bravo comigo? Pode, deve, tem todo o direito, porque está há 40 anos, há 20 anos, há 30 anos, todo mundo falando de reformulação e não acontece nada e ninguém reestrutura. O torcedor quer título. Muitas vezes ele não quer saber como você consegue isso. Só que eu não vou ser irresponsável. Eu sou xingado, eu sou vaiado, mas eu não vou causar nenhum dano ao clube financeiro. Não vou. Não espere isso de mim. Eu não vou, porque senão eu vou ser mais do mesmo. Agora, isso não quer dizer que eu não estou indo para o mercado. Isso não quer dizer que eu não sou agressivo no mercado. Eu sou agressivo no tanto que o Bruma era uma contratação fora das nossas condições. Mas através de um mecanismo financeiro a gente ia tentar. E a responsabilidade é minha. Se eles estão procurando um responsável, o responsável sou eu não sou o presidente. Então eu sou o responsável. Eu sou responsável, eu não tenho a caneta. Então eu sou responsável por tudo que acontece no Vasco. Presidente, até para a questão... presidente, até por uma questão de dúvida, o Vasco ainda mantém interesse com o atacante Rony, que a informação que a gente tem é que está fora dos planos do Palmeiras. Cara, tem muitos jogadores que a gente está atrás, que são jogadores que estão no mercado. O Rony é um deles. É um jogador que a gente tem interesse, como outros a gente tem. É uma negociação difícil também, vocês sabem os valores. Mas eu já deixei claro, já tem, enfim. É um jogador que a gente deseja. A gente já conversa há bastante tempo. Tem outros, por exemplo, que o Vasco poderia assinar um pré-contrato, tipo o Fábio Balbuena ou até o Brian Rodrigues? O Brian, a resposta que foi dada do América, que ele seria negociado no meio do ano. Nós, obviamente, gostaríamos que a gente tivesse um contrato, obviamente, nos assegurando que ele vai assinar com a gente no meio do ano. Isso não aconteceu. Então a gente só recebeu uma informação que ele só seria liberado no meio do ano. A gente pediu para que a gente assinasse o contrato e isso não aconteceu. Pedrinho, essa bolha vai estourar em algum momento, essa bolha financeira? Eu acho que vai, Fábio. Assim, isso já é dito por muitos, né? Não por mim só. Desculpa. Não por mim só, mas já foi dito pelo Marcelo Paes, foi dito agora pelo Paulo Brax. E aí a gente está falando de números muito elevados, que muitas vezes eu compreendo que muitos gestores... A luz está caindo aqui. Eu compreendo que muitos gestores, devido à pressão enorme que nós sofremos, às vezes cedem e extrapolam a questão financeira. Então a gente fala que às vezes o jogador que é reserva de uma outra equipe ganha um salário de 1 milhão, 1 milhão e 100. Então assim, é muito difícil. Mas, como eu falei, quando eu assumo essa responsabilidade, e ninguém botou uma arma na minha cabeça para eu estar aqui, eu já sabia que eu enfrentaria dificuldades. Obviamente, quando a gente entra, a gente percebe que o buraco é muito maior. Eu não vou ceder, obviamente, a uma pressão e gastar mais do que eu posso. Mas que os valores são absurdos, são absurdos. Não jogadores que são extra-série, que realmente merecem, mas jogadores que têm um futebol dentro de uma normalidade, só que com negociações, com transferências muito caras, com salários muito altos, e isso uma hora vai estourar. Alguns clubes vão estourar, e os clubes que já são SAF, a responsabilidade é muito maior, porque é uma empresa, então você falha, e o Vasco é SAF. Então, assim, a responsabilidade é grande. O clube, eu não vou faltar com ela. Muito bom a gente ouvir aí o presidente Pedrinho, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Até a próxima!